Testificam, parte 1. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Esse mesmo texto tem como sua base o Antigo Testamento. E eu encontro, por exemplo, aqui em Deuteronômio 17, verso 6. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Deus cria esse estatuto para promover juízos, julgamentos retos. E este princípio não abrange unicamente 3 pessoas, mas pode ser 2 pessoas. O testemunho pode ser de 2 pessoas ou 3 pessoas. Este princípio, assim como Deus, suas leis são justas e ele governa todo o universo, esse princípio ele vai ter a sua aplicação na esfera divina e na esfera humana também. Então, ao estudarmos sobre a doutrina da Trindade, alguns textos são usados para se deduzir que realmente o Espírito Santo seja uma terceira pessoa. E nós vamos examinar nesse estudo, onde nós dividimos em 2 partes esse estudo. Nós vamos estudar aqui se realmente o testemunho do Espírito Santo é um testemunho de uma terceira pessoa. Então, a base é essa. O Pai, ele testifica. E o Pai é uma pessoa. Jesus testifica. E Jesus é uma pessoa. E o Espírito Santo, ele testifica. Nós encontramos na Bíblia. A pergunta é, ele é uma pessoa? Este é um princípio, falamos novamente, criado pelo próprio Deus. Mas nós temos que entender que esse princípio não depende de 3 pessoas. É 2 ou 3 pessoas. Então vamos aqui examinar a base desse princípio. Temos que fazer mais uma pergunta para podermos encontrar a resposta da primeira pergunta. Se o Espírito Santo é uma pessoa. Só pessoas testificam de acordo com o princípio criado por Deus. Só pessoas testificam. Nós vamos ver que dentro dessa afirmação de testificar, a Bíblia, os profetas, eles têm como o alvo mais importante testificar. E eles vêm testificar do quê? Sobre o que essas testemunhas testificam. E nós vamos encontrar em toda a Escritura que ela tem uma finalidade principal, testificar sobre Jesus. E nós vamos ver que os que testificam sobre Jesus não são só 2, 3, 4, 5, enfim, são muitas testemunhas. Nós vamos ver que o Pai testifica, Jesus testifica, o Espírito Santo testifica, as obras testificam, os apóstolos testificam e as Escrituras testificam. Poderia colocar aqui mais, mas por enquanto esses são os principais a testificarem de acordo com as Escrituras. E para que nós possamos responder se o Espírito Santo é uma pessoa, já que por testemunho de 2 ou 3 pessoas se estabelece, na verdade, um testemunho, nós temos que entender agora o que esses textos falam sobre o testemunho do Espírito Santo. Vamos começar aqui por João 8,18, que diz assim: Eu sou o que testifica de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Quem é esse primeiro ser identificado aqui? Logicamente, é o Filho, porque aqui citou o Pai, né? Nós encontramos aqui que Jesus testifica dele próprio e falou também que o Pai testifica em favor dele. Então você vê que o foco aqui de Jesus é testificar sobre ele mesmo e o Pai testificar sobre ele mesmo, mantendo o princípio que a Bíblia tem como principal foco testificar sobre a pessoa de Jesus. João 5,36 diz: Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. No primeiro texto, nós vimos que realmente tanto o Pai quanto o Filho são pessoas. E para que o testemunho seja válido, de acordo com o estatuto criado pelo legislador celestial, ser por boca de 2 ou 3 testemunhas. Então nós temos já 2 testemunhas. Mas agora, com o texto de João, nós encontramos aqui que as obras testificam. Nós encontramos aqui as obras que o Pai realiza. As obras realizadas pelo poder do Pai testificam que Jesus realmente é enviado. Mais um texto que mostra que a finalidade do testemunho é testemunhar sobre Jesus. João 10:25 diz: Respondeu-lhes Jesus: Já vô-lo tenho dito, e não credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Veja bem, aqui
Jesus faz obras testificando do Pai e ao mesmo tempo essas obras testificam de Jesus. Então o Pai testifica do Filho e o Filho testifica do Pai. Então nós encontramos aqui que o Pai testifica, Jesus testifica, as obras testificam, e aqui eu ainda deixei a palavra Espírito Santo porque nós já encontramos aqui os textos que falam do Pai, de Jesus e das obras. Agora nós vamos analisar o testemunho do Espírito Santo e vamos responder se o Espírito Santo realmente é uma pessoa a testificar. Nós já vimos, por enquanto, que para testificar não é necessário ser uma pessoa, porque nós encontramos que as obras testificam. Como nós vimos, João 5, as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam. Então as obras testificam. Há muitos textos na Bíblia que falam sobre testificar. Quando a Bíblia coloca sobre a palavra testemunho, também estão falando sobre essa questão de testificar. E Jesus falou de maneira muito clara, no mesmo nível, assim como ele testifica dele mesmo, o Pai testifica dele mesmo, e ele falou que as obras testificam dele mesmo, estava falando do seu ministério, da sua pessoa, e isso é dentro do mesmo contexto. Então não pude deixar de fora aqui as obras. Eu ainda tenho Mateus 7, verso 20, e esse verso é especial aqui, porque agora nós vamos para a esfera humana, e agora vai falar sobre nós, e fala o seguinte: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O que testifica de nós? Jesus colocou aqui que são as obras, as ações, as nossas ações testificam de nós. Um testemunho que nem nós mesmos podemos desfazer verbalmente. Então, para testificar, não é necessário unicamente que seja uma pessoa. Lucas 11, verso 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial ou Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? É uma pergunta. Então aqui o Espírito Santo, ele é uma promessa feita onde o Pai promete dar o Espírito Santo. Agora veja no verso 14. Dentro desse contexto, Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. E no verso 14 diz: e estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Nós estamos vendo aqui que Jesus está operando, e os milagres que Jesus operava, dizia Jesus que ele não fazia por si mesmo. Logicamente que o Espírito Santo atuava através de Jesus. É por isso que no verso anterior ele citou aqui a palavra Espírito Santo, porque ele estava realizando naquele momento perante os homens uma obra do Espírito Santo. Verso 15, mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios, ou principal dos demônios. Veja bem, Jesus, conhecendo o pensamento deles, já começou a falar sobre o Espírito Santo, enquanto eles estavam pensando entre si e comentando que Jesus fazia aquilo pelo poder de um espírito das trevas. Verso 20, mas se eu expulso, disse Jesus, os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Observe aqui, nós temos nesses versos aqui, além de vários outros estudos no nosso canal, que vai mostrar que o Espírito Santo, ele é muito importante. Só que o Espírito Santo na Bíblia não é aquilo que a teologia coloca, uma terceira pessoa. Mas de que Jesus chama aqui o Espírito Santo? Dedo de Deus. Essa expressão dedo de Deus aparece outras vezes na Bíblia e no Espírito de profecia. E é muito interessante essa colocação, porque ele falou do Espírito Santo. E quem estava atuando ali não era um espírito das trevas, como estavam acusando ele. E ele agora, por último, fala que era o dedo de Deus. Logicamente, é o Espírito Santo aqui, o poder de Deus estava atuando nesse milagre. O que seria o dedo? O dedo seria a extensão do corpo. O que seria o Espírito Santo? Seria a onipresença de Deus, o poder de Deus, uma extensão da sua própria pessoa. Então aqui nós temos mais alguns textos mostrando que esse mesmo Espírito Santo que testificava não era um terceiro indivíduo. O princípio era duas
ou 3 pessoas para que o testemunho seja verdadeiro. E não é necessário apenas que pessoas testifiquem. Êxodo 8, verso 19 diz: Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Essa expressão, o dedo de Deus, desde o Antigo Testamento, é conhecida. E nós sabemos que ali nem Moisés, nem Arão operaram o milagre. Ali realmente foi a mão de Deus. Não só o dedo de Deus a escrever as tábuas, não foi só com o dedo que ele escreveu as tábuas, mas os milagres que são feitos é o toque de Deus no ser humano. E nós sabemos que ele está sentado no trono. E isso só é possível através da sua onipotência e onipresença. Quando a gente lê aquele caso daquela mulher que tinha um fluxo de sangue e ela deseja tocar em Jesus, é o mesmo princípio. E Jesus falou: de mim saiu virtude. Em outras traduções, de mim saiu poder. Muito interessante, né? E esse poder é chamado de o dedo de Deus. Livro Evangelismo, página 616. Quando eles, no caso Israel, chegaram ao Sinai, ele aproveitou a ocasião para refrigerar-lhes o espírito com relação às suas reivindicações. Cristo e o Pai, lado a lado no monte, proclamaram com solene majestade os 10 mandamentos. Nós encontramos aqui um evento aonde a lei de Deus, algo que representa a legislação tanto da terra como do céu, era agora testificada por Cristo e pelo Pai. E nesse texto aqui não foi colocado uma terceira pessoa. Então, por testemunho de 2 pessoas, se estabeleceu aqui por escrito a legislação celestial para o povo de Deus. Claro que ela já existia, apenas por escrito agora foi colocado. Eu falo testemunho de 2 pessoas, no caso aqui divinas, né? Mas temos Moisés e todo o povo de Israel que também são testemunhas. Os próprios anjos são testemunhas e as escrituras nas tábuas de pedras também são um testemunho por escrito. Nós encontramos esse texto aqui, o momento que foi proclamado, e mais em seguida, claro, nós vamos encontrar que o Pai e o Filho estavam presentes na hora da inscrição das tábuas. João 15, verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai. Veja bem, ele procede do Pai, o dedo de Deus, né? Ele testificará de mim. Aqui nós encontramos o princípio que o Espírito Santo testifica. Assim como as obras não são uma pessoa, quem estiver nos ouvindo não tiver visto os outros estudos, nós não vamos dar toda a base aqui, que realmente o Espírito Santo é a glória de Deus, a onipresença de Deus, os raios de glória do trono de Deus. Não vamos dar todos os versos, vamos mostrar apenas alguns. João 5,39 diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras, a palavra de Deus, ela testifica. Nós sabemos que ela não é uma pessoa, ela vem de uma pessoa. Assim como as obras não são uma pessoa, ela vem de uma pessoa. O Espírito Santo também não é uma pessoa, ele vem de uma pessoa. Apenas aguarde mais um pouquinho, que na leitura abaixo vai ficar mais claro. Lucas 16, verso 29. No meio de uma parábola, Jesus disse: Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Nessa parábola, logicamente, foi falado de maneira figurativa que eles ouvissem Moisés e os profetas, pois Moisés e os profetas não estavam mais perante os seres humanos aqui. Moisés, ele morreu, ele foi ressuscitado e, enfim, ele não estava aqui entre os seres humanos. Profetas não viveram na mesma época que Moisés. E como nessa parábola aqui que diz que eles têm essas 2 testemunhas, aonde Apocalipse vai falar sobre as 2 testemunhas. Aqui na parábola, essas 2 testemunhas não são pessoas, mas são, na verdade, a obra que foi escrita por Moisés e que veio por meio de Moisés. As obras que os profetas escreveram, que vieram por meio dos profetas. E como que eles podem falar? Da mesma maneira que Abel fala para nós até hoje, por meio das obras que fizera, porque ele ofereceu o sacrifício e o seu sacrifício foi de acordo com a vontade de Deus. Isso se encontra no livro de Hebreus. Então Moisés fala conosco até hoje, os profetas também, através das Escrituras. Então as Escrituras são colocadas por Deus como testemunhas vivas,
porque sabemos que foi escrito por vários profetas, não é uma testemunha só. E aí no verso 31 diz: porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Nós encontramos aqui Abraão, que é conhecido como o pai da fé. E o princípio aqui estabelecido nessa leitura é que a verdadeira fé, da qual Abraão é símbolo, a verdadeira fé, ela só pode ser firmada se for através da lei apresentada por Moisés, a lei e os profetas. Se alguém não tem essa base, não tem a verdadeira fé. Mesmo que aconteça algo miraculoso perante essa pessoa. Ressurreição dos mortos. Imagina aqui, alguém dos mortos ressuscite. Isso é uma obra miraculosa, mas isso não é obra da verdadeira fé. Pois disse Jesus, quando apareceu aos discípulos após sua ressurreição, quando ele se apresenta perante os discípulos após sua ressurreição, Tomé falou que só acreditaria vendo, e quando ele se apresenta, ele diz que crê, e Jesus falou: bem-aventurados que não viram e creram. É o mesmo princípio aqui para a parábola. A verdadeira fé depende de acreditarmos na palavra de Deus, porque foi a palavra de Deus que criou todo o mundo que nós vivemos. E se nós não acreditarmos na profecia, como poderemos dizer que acreditamos que Deus criou todas as coisas por sua palavra? Hebreus 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E claro que as testemunhas testificam, Então, quantas são as testemunhas? Uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço. Essas testemunhas aqui, elas estão no capítulo 11. E ali é citado só um pouco das testemunhas. A vida dos personagens citados na Bíblia que deram testemunho com sua vida e com suas obras. E o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E nesse finalzinho aqui nos mostra que a nossa vida deve ser um testemunho. Nós também testificamos daquilo que Deus faz em nossa vida e que Deus é poderoso. E devemos testificar com a nossa própria vida as grandezas de Deus. Dentro do estudo que nos foi proposto, embora eu encontre aqui uma nuvem de testemunhas, eu vou me apegar apenas a 4 testemunhas aqui: ao Pai, a Jesus, ao Espírito Santo e às obras. O Pai é uma pessoa, Jesus é uma pessoa. O Espírito Santo, nós vamos ver que ele não é uma pessoa, ele vem de uma pessoa, e as obras também, elas não são uma pessoa, elas vêm de uma pessoa. Em nossos outros estudos, nós já citamos esse texto. Nunca antes haviam os anjos ouvido uma oração como a que Cristo fez por ocasião de seu batismo, e solícitos esperavam ser portadores da mensagem do Pai ao Filho. Mas não, origina-se diretamente do Pai a luz da sua glória. O que vem do Pai aqui? A luz da sua glória. Os céus se abriram e raios de glória repousaram sobre o Filho de Deus, tomando a forma de uma pomba com aparência de ouro polido. Veja bem, quem é que vai testificar de Jesus aqui? Os céus se abrem, do Pai é enviado luz da sua glória, assumindo a forma de uma pomba de ouro polido. Essa pomba de ouro polido, muitos alegam que aí seria uma prova da pessoa do Espírito Santo. Mas em revelação, a irmã White mostrou que eram os raios da glória de Deus, não era uma terceira pessoa. A forma de uma pomba era um emblema. A palavra emblema significa símbolo. A pomba é símbolo de quê? Então esse texto responde. A forma de uma pomba era um símbolo da mansidão e benignidade de Cristo. Dos céus abertos vieram as palavras: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa pomba de ouro polido, brilhante, ela era os raios da glória de Deus. A voz que falou: este é o meu filho amado, estava testificando de Jesus. E essa voz aqui é dita que é do Pai. Então o céu se abre, do Pai sai luz. Essa luz, ela vem do Pai, ela não é uma outra pessoa, e a voz é do Pai. Então você encontra aqui 3 expressões. Você encontra aqui o Pai, a luz que sai do Pai e a palavra que sai do Pai. Então você tem o Pai, você tem a luz da sua glória, que é o Espírito Santo. Você tem o Pai, tem o Espírito, e você tem aqui a palavra do Pai, dando testemunho que Jesus realmente é Filho. Mantendo aquele princípio que nós vimos na Bíblia, que o principal foco das Escrituras é dar testemunho de Jesus. E o Espírito Santo aqui não é uma pessoa. Vamos para a Bíblia, então. Eu posso provar isso unicamente pela Bíblia. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus. Veja bem,
Em vários lugares da Bíblia vai aparecer o Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Espírito Santo. O Espírito Santo seria o Espírito de Deus? Seria o mesmo Espírito de Cristo? Sim, a resposta é sim. Eles são o mesmo. Por que diz o Espírito de Deus? Será que é porque ele pertence a Deus? Com certeza, porque os raios da glória que nós vimos no texto passado, os raios da glória é um brilho do resplendor da glória de Deus. Seria o dedo de Deus, né? Não que o dedo de Deus é uma luz, não é isso. Mas os raios da glória de Deus é considerado como a presença de Deus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando diz este é o meu filho, logicamente porque quem estava falando era o Pai, né? Então você encontra aqui Jesus, o Pai, a pomba de ouro polido, cor de fogo, né, praticamente, e era na verdade a glória de Deus descendo sobre Jesus, o Espírito Santo. E não era uma pessoa. João 1, verso 32. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Olha só, realmente era o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. E eu não conhecia, no caso não conhecia Jesus, mas o que me mandou a batizar, que no caso foi o Pai, né? Foi a revelação do Pai, que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Muito bem. Então, quando aqueles raios de luz procedentes da glória de Deus, símbolo de Jesus, da mansidão dele e da humildade dele, desce sobre ele, para João ali era um símbolo que era Jesus que ia batizar com o Espírito Santo. Era esse o que batizava com o Espírito Santo. Por que não diz que era o Pai que ia batizar com o Espírito Santo? É porque esse dom, de maneira principal, foi prometido a Jesus. Foi dito a Jesus, é sobre ele que vai repousar. E agora Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele falou: se eu não for, o Espírito Santo não vem. Por quê? Porque foi dado a Jesus. Então Jesus só poderia dar e repartir com seus discípulos a partir do momento que ele fosse, porque por direito que na terra foi dado a Jesus. A partir do momento que ele estivesse junto do Pai, ele poderia deixar na terra agora, como ele já estava no céu, ele poderia deixar agora com outras pessoas. E aí foi dado sobre todo aquele que crê no nome de Jesus e era batizado, né? Por isso que ele batizava com o Espírito Santo, porque é prometido na Bíblia, em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus, porque procede dele, né, o Espírito Santo, em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo, ele é um dom. Assim como as nossas obras não são uma pessoa e testificam, o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é um dom e ele é dado, o Espírito Santo ele é dado como um dom, né? Os raios da glória de Deus, o dedo de Deus. Então, o Espírito Santo, ele testifica, mas ele não é uma pessoa. Agora, por que é Jesus que batiza com o Espírito Santo? Mais um texto aqui dos testemunhos muito importante. Impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Então foi para a vantagem deles que ele deveria deixá-los ir para o Pai e enviar o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele mesmo, ou vem dele mesmo, como nós vimos já, né? Mas o Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade da humanidade e independente dela. Então Jesus estaria no santuário celestial, mas através do Espírito Santo ele poderia estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, em todos os lugares ao mesmo tempo. É a onipresença de Deus, né? Ele se apresentaria como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito, como o onipresente. Algumas pessoas podem não entender por que é falado pelo seu Espírito, mas a resposta vem em seguida, como o onipresente. Então Jesus só poderia ser onipresente a partir do momento que ele fosse ao Pai. E ele falou: só posso enviar o Espírito Santo quando eu for a meu Pai. Se eu não for, ele não pode vir. Justamente, a onipresença de Jesus, enquanto ele estava na terra aqui, estava resumida, porque até mesmo ele não poderia usar os atributos que ele tem, que ele herdou do Pai, porque senão como é que ele iria morrer usando todo o poder? É por isso que quando ele ressuscita é dito o seguinte: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Jesus teve que se esvaziar do seu poder, usar unicamente o poder do Pai para operar milagres aqui
e viver como um ser humano. Porque senão, como Jesus poderia morrer sendo eterno, sendo imortal? Como ele poderia morrer? Então, a roupa de glória, de luz que ele tinha, toda a glória que envolvia ele antes de ser um ser humano, porque ele é criador, ficou nas mãos do Pai. E ao voltar ao céu, ele pôde receber novamente os seus atributos. Após a sua ressurreição mesmo, ele recebeu os seus atributos. Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, porque pertencia a ele, né? Embora não seja visto por vós, esse vos guiará em todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Faria lembrar justamente porque foi Jesus, através do Espírito Santo, que falou para eles. João 1,34 diz: E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, quando João viu aquela pomba descendo sobre Jesus, repousando sobre Jesus, para João foi falado que esse era o sinal daquele que iria batizar com o Espírito Santo. Já explicamos que Jesus batizaria com o Espírito Santo porque era aquilo que era dele. Jesus chegou a falar que o Pai ia dar aos seus discípulos aquilo que era dele mesmo, de Jesus. Precisa ser uma pessoa para testificar? O Pai é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, mas nós já vimos que as obras testificam, as Escrituras testificam, os apóstolos também testificaram e o Espírito Santo testifica, mas o Espírito Santo, de acordo com a fé adventista, ele não é uma pessoa. A teologia moderna que afirma algo diferente de toda sua base na qual esse povo foi levantado. No próximo estudo, vamos estudar sobre 1 João capítulo 5. Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem de fé e que a graça, misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam com todos vocês. Amém.